Olá pessoal, meu nome é Otávio, este é o canal Ramos da Videira e hoje eu estou aqui para falar sobre a morte do testador. Vamos entender quem é o testador, vamos entender as consequências da sua morte e por que só faz sentido viver debaixo da sua misericórdia, debaixo da sua graça. Só aí você já consegue entender, né, quem é o testador, logicamente. Vamos explicar nesse vídeo, vamos explicar por que a palavra testador é usada e a importância da sua morte e as consequências principais, né, e o motivo. Então, primeiramente eu quero deixar claro que o testador é Jesus. Jesus Cristo é o testador. E se você não sabe como funciona isso, nós vamos explicar tudo nesse vídeo. No caso, eu vou explicar tudo isso nesse vídeo, baseado, lógico, em textos da palavra. E antes, eu confesso que eu havia preparado mais textos ainda, muito mais coisas, mas eu vejo que não é necessário tantos argumentos assim, porque os que eu vou trazer são os principais, os textos mais importantes que nós podemos entender algumas coisas, que nós podemos entender o fim concreto das leis judaicas e vamos entender também o começo da graça de Deus, no caso, porque ali nós estamos debaixo da graça, né? Vou responder isso, porque não faz mais sentido fazer esse sacrifício, tantas coisas que os homens buscam, mas principalmente o sentido da morte de Jesus, a morte do testador. E por que testador? Talvez você esteja se perguntando, mas Otávio, você já falou sobre esses dois temas, o fim das leis judaicas e a graça de Deus. Por que estamos debaixo da graça? Pois eu digo a você que nesse vídeo deixarei extremamente claro, como nos outros vídeos, eu sempre fui deixando uma continuação, para que formasse um contexto e entendêssemos. Então, vamos entender hoje a morte de Jesus. Por que Jesus morreu? Primeiramente, vamos ler Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2, versículo 16 ao 20. Sabemos muito bem que não podemos tornar-nos justos diante de Deus pela obediência às nossas leis judaicas, mas somente pela fé em Cristo Jesus, para que Ele tire os nossos pecados. E assim nós também já confiamos em Cristo Jesus, crendo que podíamos ser justificados por Deus devido à fé, e não porque tivéssemos obedecido às leis judaicas, porque ninguém jamais será justificado pela obediência às leis judaicas. Você aí, que de repente segue a lei judaica, né, denominado judeu, no caso, você não tem mais sentido para seguir isso, porque o Deus que você diz acreditar, isso não vale só para as pessoas que seguem o judaísmo, mas para você que de repente é adventista e acredita que não pode comer carne de porco, dentre outras coisas.
Você cristão que acha que tem que dar o dízimo, senão você está pecando. Então, essas são algumas coisas que são legalismos, que vinham do Antigo Testamento, que vinham ali com a lei de Deus. Porém, a lei acabou porque estamos debaixo da graça. E o que eu estou tentando explicar é que somente o sacrifício de Jesus, somente a fé na sua ressurreição, na sua morte e ressurreição e na sua vida, é o suficiente para ser salvo. É isso que eu estou tentando explicar. É isso que a palavra de Deus tenta explicar. E não só tenta, mas o que ela explica é que você não precisa mais seguir obras, seguir tradições para que você possa herdar o reino de Deus. O que Deus está dizendo para você, o que Jesus disse, é que Ele é o próprio Deus. Ele foi quem escreveu a lei, Ele foi quem determinou todas as coisas do universo, e Ele diz que somos salvos somente pela fé. É somente pela fé, não é por outra coisa, não é por dízimo, não é por eu comer uma determinada comida, não é por eu guardar sábado, não é por eu fazer nenhum tipo de ação para ser salvo, porque a única ação que eu devo fazer é crer que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele morreu, ressuscitou, está vivo à direita do Deus Pai e vai voltar. Então, nós somos salvos por meio da fé. E o que a Bíblia tenta nos mostrar é que não é mais por sacrifício de animais, não é mais por sacrifícios de ações, como os católicos pregam, penitências, andar de joelho, se bater, coisas pagãs, porque Deus não pede o seu sacrifício, porque Ele foi o sacrifício, e é esse o verdadeiro evangelho que deve ser pregado, porque Jesus Cristo foi pregado na cruz. E cada soco que Ele levou, cada humilhação, xingamento, chute, e cada chicotada que Ele recebeu, não um chicote comum de cavalo, mas um chicote com tiras grossas de couro, com bolas pequenas assim, de metal, ossos pontudos. Cada chicotada que ele apanhava, cada pedaço de carne que foi arrancada dele, os pregos, cada dor que ele sentiu com os pregos em suas mãos, era a lei sendo cumprida na carne e no sangue de Jesus. Porque Jesus mesmo disse: eu não vim para abolir a lei, eu vim para cumprir. Ou seja, quando Jesus cumprisse a lei, devido ao seu sacrifício, por meio do seu sacrifício, então nós seríamos libertos da lei e a lei acabaria. Jesus cumpriu a lei, porque Ele não tropeçou em nenhuma parte. Ele fez tudo que nós não conseguimos, porque Jesus não matou, Jesus não roubou, Jesus não mentiu, Jesus não adulterou, Jesus fez tudo para que nós pudéssemos ser salvos por meio das boas ações de Jesus. Então, que o legalismo fique de fora, que pensar que para ser salvo por obras, esse pensamento caia por terra e seja destruído da sua vida. Porque não há mais templo para se fazer sacrifícios. Não há mais o que fazer, porque o único lugar que era de adorar a Deus era no templo, e o templo acabou. O sacerdote não existe mais, não existe mais o levita, não existe mais o altar para a purificação de pecados. Não existe mais o holocausto, porque o holocausto foi Jesus. Hoje nós somos o templo porque Deus habita em nós, naqueles que creem
Continuando, 17. Mas sucederia se confiássemos em Cristo para sermos justificados e depois víssemos que somos pecadores? Seria Cristo então ministro do pecado? De forma alguma. Pelo contrário, estamos em pecado se começarmos a edificar aquilo que já derrubamos uma vez. A lei foi derrubada. Porque quanto à lei estou morto para a lei, a fim de viver para Deus. Eu já fui crucificado com Cristo, eu próprio não vivo mais, e sim Cristo quem vive em mim. E a vida genuína que tenho agora, dentro deste corpo, é resultado da minha fé no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não sou daqueles que consideram sem sentido a graça de Deus. Se pudéssemos ser justificados pela guarda das leis judaicas, então não haveria nenhuma necessidade de Cristo morrer. Então, Jesus morreu. Jesus morreu porque Ele nos amou tanto, sem motivo algum, mas na mente de Deus vale a pena. A mente de Deus, o motivo dele era que nós fôssemos adotados como seus filhos e Ele pudesse ter contato conosco. Então, se você crê, você é filho de Deus. Mas o que nós podemos perceber lendo a palavra é que não faz sentido, não tinha motivo real e concreto para que Ele buscasse nos amar. Mas mesmo assim, Ele nos amou. Ele amou você. Ele me amou, um traidor da fé. Você é traidor da fé. Todos nós somos traidores de Jesus. Todos nós somos Judas. Todos nós traímos a Deus, traímos a Jesus todos os dias. Mas Ele nos salvou. Mesmo assim, Ele morreu por nós, enquanto nós éramos ainda seus inimigos, e ressuscitou para mostrar o seu amor por nós. Isso é um amor extraordinário, imensurável, que não pode ser explicado, que não deve tentar ser entendido de forma por meio de ciência, mas com fé. Porque tudo que acontece é porque Deus permitiu, porque é da vontade dele. E o que nós acreditamos é nesse amor extraordinário de um Deus todo-poderoso que se fez pobre, de um Deus que se fez limitado, de um Deus que não se preocupou com a sua imagem. Enquanto nós aqui na terra estamos preocupados com coisas terrenas, estamos preocupados com bens materiais, estamos preocupados com relacionamentos, estamos preocupados com muitas coisas. Chega de pensar nisso, você que está aí. Pense no reino de Deus, porque Jesus pensou em você primeiro. Então comece a pensar nele, porque Ele amou você primeiro para que você pudesse amá-lo, para que você entendesse e conseguisse amá-lo de volta. Porque não é um amor por obrigação, mas quando você entende, você o ama, sabe, naturalmente, como Ele nos amou. Porque Ele é o verdadeiro Pai que nós temos, que nos criou, que está conosco. Agora vamos para Efésios capítulo 1, versículo 4 ao 8. Então, quando Jesus morreu, o fim da lei se estabeleceu. Nós vemos isso em Gálatas capítulo 2, 16 ao 21. Em todo o livro de Gálatas nós vemos isso. Eu poderia ficar o livro de Gálatas todo falando sobre isso, mas não. Só um texto já basta para aqueles que têm fé. Então, o fim da lei foi revelado. Agora vamos para Efésios, que vamos ver a graça de Deus. Efésios 1, versículo 4 ao 8. Muito antes de criar o mundo,
Deus nos escolheu para pertencermos a Ele. Naquela época, Ele decidiu fazer-nos santos aos seus olhos, sem uma única falta. A nós, que nos encontramos diante dele, cobertos com o seu amor, seu plano imutável sempre foi adotar-nos em sua própria família por meio de Jesus Cristo, pois esse era o seu propósito e a sua vontade. Agora, todo louvor seja dado a Deus por sua maravilhosa graça derramada sobre nós, porque pertencemos a seu amado Filho. Ele nos redimiu por meio do seu sangue, perdoando os nossos pecados, de acordo com a abundante graça de Deus, que Ele derramou generosamente sobre nós, com toda sabedoria e entendimento. Então, Deus, Jesus, o Filho de Deus, um ser humano e também o próprio Deus, Ele pagou o preço que nós não seríamos capazes de pagar. E a questão é que Ele não pagou para Ele mesmo. Ele pagou para nós e por nós. Nós fizemos a bagunça. Nós deixamos toda uma conta a ser paga. E Ele veio e pagou com o seu sangue. Porque a dívida era de morte. A dívida era que sangue deveria ser derramado. Nós deveríamos ser condenados e morrer pelos nossos pecados. Mas quando Jesus, sendo puro, sem pecado, morre e paga a nossa dívida, é como se Ele absorvesse os nossos pecados. Ele absolveu a nossa culpa. E hoje nós somos livres. E independentemente da fé de um ou outro, de pessoas pisarem no sacrifício de Jesus, Ele ainda fez isso. Ele não hesitou. Ele não desistiu, mas Ele prosseguiu e cumpriu o que deveria ser feito para que nós pudéssemos ser salvos. Porque se Ele simplesmente nos salvasse, Ele estaria sendo injusto, afinal nós pecamos. Mas quando Ele nos salva, quando nós aceitamos que alguém já pagou por nós, esse alguém é Jesus, então tudo fica resolvido. Então a graça de Deus é estabelecida quando a sua misericórdia existe. A graça de Deus é a misericórdia dele. É o que nós recebemos de Jesus por meio de algo que não é pago, mas de graça. Estamos debaixo da graça de Deus por meio do seu amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é por isso que estamos debaixo da graça, porque a lei acabou e porque agora nós somos salvos pela fé em Jesus, somente pela fé em Deus, pela fé em Jesus, fé que Ele fez tudo isso por nós, fé que Jesus não foi um simples homem que existiu, mas Deus homem, Deus encarnado. Agora vamos para entender melhor ainda essa graça em Efésios capítulo 2, versículo 4 ao 10, que diz: Deus, porém, é tão rico em misericórdia. Ele nos amou tanto que, embora estivéssemos espiritualmente mortos e condenados pelos nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Somente pela sua graça imerecida é que nós fomos salvos. Nós não merecemos. Deus nos ressuscitou com Cristo e nos assentou com Ele nas regiões celestiais. E agora Deus pode nos mostrar nas eras vindouras a incomparável riqueza de sua graça, que é revelada em tudo quanto Ele fez por nós, por intermédio de Cristo, pois é pela graça que vocês são salvos, mediante a fé em Cristo. Isso não vem de vocês, não vem de vocês.
não vem de vocês mesmos. Vou repetir, isso não vem de vocês mesmos. É uma dádiva de Deus. A salvação não é uma recompensa pelo bem que fizemos, portanto, nenhum de nós tem mérito nisso. Foi o próprio Deus quem fez de nós o que somos e nos deu vida nova da parte de Cristo Jesus, para que realizássemos as boas obras que Ele planejou para nós há muito tempo atrás. As boas obras são consequências da nossa salvação. A salvação não é consequência das boas obras que nós fazemos. Boas obras que não vêm de nós, mas do Espírito Santo que habita em nós. E tudo isso é possível. Tudo isso é real. Porque aconteceu isso. Mateus 27, versículos 50 a 54. Então Jesus clamou outra vez, entregou o Espírito e morreu. Tudo isso é possível, porque Jesus disse, está consumado. Naquele mesmo instante, a cortina que separava o lugar santíssimo do templo foi rasgada de cima até embaixo. O véu se rasgou. Aquilo que simbolizava a separação de Deus e o homem não separava mais. Um véu que não é um pano simples, não, um pano trançado, grosso, impossível de ser rasgado, foi rasgado pelo poder de Deus. E o homem não era mais separado de Deus, agora ele poderia estar junto com Deus por meio de Jesus Cristo. A terra estremeceu e as rochas se partiram. Os túmulos se abriram e muitos homens e mulheres piedosos que tinham morrido ressuscitaram. E saindo dos túmulos depois da ressurreição de Jesus, entraram em Jerusalém e lá apareceram muita gente. Os soldados da crucificação e o centurião tiveram muito medo do terremoto e de tudo o que aconteceu e exclamaram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Verdadeiramente Jesus é o Filho de Deus. Agora, para que a gente possa ter, quem fez a promessa foi Deus. Quem escreveu tudo foi Deus. Ele planejou tudo isso desde o começo dos tempos. E algo só é deixado, um testamento só é deixado com a morte do testador. Como assim? Vamos agora para Hebreus, capítulo 9, entender isso. Versículo 16. E vamos ir lendo até a gente ver aqui onde o Senhor me levar. Agora, se alguém morrer e deixar um testamento, ou uma relação de coisas a serem doadas a determinadas pessoas quando ele morrer, ninguém recebe nada até provar-se que a pessoa que escreveu o testamento está morta. O testamento só começa a ter efeito depois da morte da pessoa que o escreveu. O testamento é a nova aliança. Enquanto ela ainda estiver viva, ninguém pode utilizá-lo para obter nenhuma daquelas coisas que ela lhe prometeu. Jesus prometeu a herança da vida eterna, a vida com Ele. Você se arrependa dos seus pecados, busque mudar de vida e creia na palavra que você será salvo. Creia, porque Jesus é real. Ele é o testador que escreveu a nova aliança. E com a sua morte nós podemos ter a herança da vida eterna, a vida com Jesus, a vida com Deus.
É por isso que o sangue foi salpicado antes mesmo que aquela primeira aliança entrasse em vigor. Depois que Moisés deu todas as leis divinas ao povo, tomou do sangue dos bezerros e bodes, juntamente com água, e salpicou o sangue sobre o livro da lei e sobre todo o povo, usando ramos de plantas de isopo e lã escarlate para salpicar, dizendo: este é o sangue que marca o começo da aliança entre vocês e Deus, a aliança que Deus mandou que vocês obedecessem. E do mesmo modo salpicou o sangue sobre o tabernáculo e sobre todos os utensílios usados nas cerimônias. De fato, podemos dizer que sob a antiga aliança, quase todas as coisas eram purificadas com sangue. E sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. É por isso que essas coisas aqui na terra e tudo quanto se achava nela, tudo copiado das coisas que estão no céu, tinham de ser purificadas dessa maneira, salpicando tudo com sangue de animais. Mas as coisas reais do céu, das quais estão aqui debaixo, são simples cópias, foram purificadas com aquilo, com ofertas muito mais preciosas. Porque Cristo entrou no próprio céu, a fim de aparecer agora diante de Deus em nosso favor. Não foi no lugar terreno de adoração que ele fez isso, porque aquilo era simplesmente uma cópia do templo real que está no céu. Não, porém, para se oferecer muitas vezes, como sumo sacerdote, aqui na terra oferecia o sangue de animais anualmente no Santo dos Santos. Se isso tivesse sido necessário, então Cristo teria de morrer muitas vezes, desde o princípio do mundo. Mas não. Quando chegou o tempo certo, ele veio uma vez por todas, a fim de afastar para sempre o poder do pecado, mediante o sacrifício de si mesmo, e tal como está determinado que os homens morram uma só vez, e depois disso vem o julgamento. Assim também Cristo morreu uma só vez, como oferta pelos pecados de muitos, e ele virá de novo, porém não para tratar dos nossos pecados novamente. Dessa vez, ele virá trazer salvação a todos quantos estão pacientemente esperando. Jesus vai voltar. Jesus está vindo. Os sinais são reais. Então por que estamos debaixo da graça? Porque o testador morreu. O templo foi destruído. Não há mais sacrifício a ser feito, porque o único sacrifício que deveria ser feito já foi realizado, que foi o sacrifício de Jesus. O próprio Deus morreu em nosso lugar. Jesus morreu em nosso lugar. E o seu Espírito Santo habita em nós. E Jesus está hoje à direita do Pai. Mas ele vai voltar para nos buscar. Então não há mais sacrifício. Não há mais guarda de sábado. Não há mais questões de não comer determinados alimentos. Não há mais dízimo. Não há mais boas obras que sejam feitas. Porque a lei se resume em ame o Senhor e seu Deus com todo o seu entendimento, todas as forças, e ame o seu próximo como a ti mesmo. Hoje em dia, o que devemos fazer é amar o próximo, mas principalmente amar a Deus sobre todas as coisas. Então, o que nós concluímos com esse vídeo é que Jesus nos deixou a herança da vida eterna. Ele está te entregando de graça. Agora você só precisa aceitar, sem questionar, e buscar esse Deus acima de tudo, porque Ele quer transformar a sua vida. Você vai ter dificuldades, tribulações e problemas, mas no final, se você perseverar até o fim, você será salvo. Se você continuar crendo até o fim, você terá a vida eterna. E quando fechar os seus olhos e abrir, estarás no paraíso. É isso que nós temos fé. É isso que acreditamos. Que quando morrermos, estaremos no paraíso com Jesus.